Quero saudar os irmãos e as irmãs em nome daquele que era e que é e que há de vir. Amém. É uma alegria estar convosco mais uma vez em Recife, sempre tão bem recebido, sempre tão amado nessa cidade tão especial. Trago um abraço da Igreja Presbiteriana Semear, lá de Brasília. Se um domingo desses você estiver lá por Brasília, por qualquer razão, vá adorar com a gente. Vai ser um prazer recebê-los, vê-los mais uma vez e louvarmos ao Senhor com alegria. Tem sido uma experiência bem bacana poder participar do Expondo das Escrituras. Ano passado estive aqui e falei no Salmo 73. E hoje vamos mais uma vez para o Antigo Testamento, mas para o livro dos Reis. E eu os convido a abrirem suas Bíblias no livro dos Reis, no capítulo 10, versos 1 a 13. Um dos muitos fascinantes episódios da vida do rei Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, de 1 a 13. Crianças, ajudem aí os adultos a achar, porque eu sei que vocês conhecem as musiquinhas e acham mais rápido. Eu estou vendo uns adultos lá para 1 Coríntios, mais ou menos, de onde eu estou vendo aqui. Mais para trás, gente, vamos voltar aí. Ajudem aí, crianças, por favor. Viu? Foi falar para as crianças ajudar, que a coisa acelerou. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, peço sua atenção para a leitura da palavra do Senhor. Assim diz a Escritura. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ela ficou como que fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras até que vim e vi, com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes os teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias, pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportava ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor, para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali. Nem se viu mais semelhante madeira, até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo que lhe deu por sua generosidade real. E assim voltou e se foi para sua terra com os seus servos. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar? Senhor, nesta noite, ao considerarmos esta visita tão interessante que aconteceu num lugar tão distante há tanto tempo atrás, pedimos que o Senhor nos abençoe e instrua. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, já aconteceu com vocês de vocês irem para algum lugar que você queria muito ir? E aí você chegou lá e nem foi tão legal assim? Já aconteceu contigo? Talvez um parque de diversões que você sonhava em ir, e você chegou e... essa roda gigante nem é muito grande coisa nenhuma, ou seja, o que for que te decepcionou. E o contrário? Já aconteceu de seus pais falarem para você: vamos lá nesse lugar, vai ser legal, e você está assim: não, quero ficar em casa. E você vai e você: uau, mamãe, por que nunca me trouxeram aqui antes? Esse restaurante é o máximo, esse lugar é muito especial. Eu sei que com vocês adultos, essas duas experiências são verdadeiras. Tanto a de ir num lugar que você espera muito e chega lá, exageraram, né? Não era tão legal quanto os vídeos do TikTok que eu assisti me diziam ser. Mas às vezes é o contrário. Às vezes você vai para um canto não dando nada por aquilo e te surpreende. E aquilo é quase que mágico.
no que causa no seu coração. Às vezes nós fazemos nossas pequenas viagens, pequenas peregrinações, e elas rendem muito mais do que a gente sonhava. Tem uma história que eu tomei conhecimento esses dias, sobre o baterista da banda Rush. Os de vocês que gostam de rock sabem que banda é essa. A banda Rush estava no Brasil em turnê, depois daqui ia para a Argentina, e o seu baterista, conhecido por ser um dos melhores do mundo na época, um homem chamado Neil Peart, ele inventou que ele ia de moto do Brasil para a Argentina. Talvez fosse amigo de pastor Augustus, não sei, esse tipo de plano. Tinha um tempo, ele resolveu que em vez de ir de avião com o resto da banda, ele ia de moto, arrumou uma moto, chamou um amigo, o nome do amigo era Brutus, é o tipo de amigo que você precisa para essas coisas, e foi. E saíram lá da região do Rio de Janeiro em direção à Argentina. E eles já tinham feito isso em outros países, no Canadá, no México, no norte da África, mas o tempo estava contadinho. Não podia se perder, não podia quebrar a moto, nem nada assim. E eles foram atravessando o estado do Rio de Janeiro, depois o estado de São Paulo. Tem várias observações que eles fizeram sobre a quantidade de caminhões que eles viram no Brasil, sobre várias questões que eles viram na estrada, alguns lugares que eles gostaram. Passaram por Curitiba, mais uma vez rumando em direção ao sul, mas depois de uns 500 quilômetros para lá, o GPS começou a dar problema, começou a ficar bugado, como dizem as crianças. Na cabeça deles, eles tinham uma certa instrução, eles falavam, vai indo para o sul, quando cruzar o rio Uruguai, você está lá. Isso é a instrução que você tenha. Vai indo para o sul até o rio Uruguai. Enfim, foram seguindo mais ou menos no faro, seguindo na direção que achavam estar certas. Mas eles não perceberam que a própria bússola do GPS não estava funcionando bem. Sumiram na estrada, se meteram em estradas de terra, viram um rio, acharam que era o rio Uruguai, mas não era. Começou a anoitecer, com medo de se perderem, não sabendo onde estavam, não encontravam uma cidade, não encontravam viva alma para dar uma direção para eles. O GPS, eles olhavam, o GPS mostrava que eles estavam no meio do rio, para você ver quanto estava perdida a coisa. Até que acharam em Santa Catarina uma cidadezinha chamada Itapiranga. Lá eles pediram informação, mas já era tarde da noite, e decidiram dormir por lá mesmo, meio preocupados com tudo o que podia acontecer. Passaram a noite no Hotel Mauá e tiveram uma belíssima experiência. Peart depois disse que a hospedagem onde eles ficaram o lembrava das melhores hospedagens do interior da Áustria. Comeram num restaurantezinho italiano na cidade e disseram que era comparável às cidades italianas que ele conhecia. Começou a ouvir música brasileira no rádio e pediu para o garçom anotar o nome das músicas, que ele estava gostando muito daquilo tudo. Se virando ali no português macarrônico e alguns da cidade que falavam um pouquinho de inglês, até que conseguiram no dia seguinte ir embora rumo à Argentina para fazer o seu show. E a sua impressão foi a seguinte, Neil Peart diz assim, uma cidade pequena como Itapiranga não aparece nos guias turísticos. Uma cidade limpa, bonita, amigável, com um lugar bom para dormir e para comer. Parece um milagre que tenhamos encontrado aquele lugar depois de um dia tão difícil e já escurecendo. Foi como mágica. Foi como encontrar algo mágico. Você já teve uma experiência assim? Talvez não a mesma de se perder de moto por aí, Brasil afora, mas de você sair um dia em direção a algum lugar e as coisas não andam que nem você sonhava, mas de repente você vê o coração tão cheio, seja pela comida, seja pela música, seja pela companhia, seja pela bebida, seja pela hospitalidade, e você sente, que coisa boa, está parecendo mágica isso aqui. A gente tem um anseio por dias como esse. Nós temos no coração um anseio por ir ver. Você já percebeu isso? Não basta para você olhar no Instagram do pessoal coisas bonitas da Itália, da França, de Israel, de onde for. Você olha aquilo lá e você fica com qual desejo? Eu quero ir. Mas você não está vendo aí no Instagram? Não, mas eu quero ir ver de perto, pessoalmente. Aí você faz seus pacotes, parcela em 72 vezes na CVC, ou seja, onde for, mas com risco de decepção, com risco de chegar lá e todo o seu investimento de tempo, de dinheiro e do coração serem frustrados. Mas você vai, porque você tem um fiapo de esperança que seja, de que teu coração vai cantar, de que seus olhos vão marejar, de que sua boca vai se encher de riso e você vai ficar como quem sonha.
Hoje nós vamos acompanhar uma história assim, de uma mulher que saiu numa peregrinação, sem GPS. Eu acho que tinha um Brutus junto com ela, mas de qualquer jeito. E ela vai em direção a algo que ela ouviu falar, nem viu no Instagram de ninguém, não tinha. Mas ela ouviu falar de algo e de alguém, que se for verdade o que ela ouviu, vai valer a pena. E você acha que ela vai se decepcionar com o que ela vai encontrar? Ou seus olhos vão ficar cheios e marejados? Hoje nós vamos ver a história da rainha de Sabá, mas nós vamos considerar não somente o que se passou com ela, mas a pergunta é para você. O que você busca? Onde você quer parar? E hoje nós veremos em 1 Reis 10 que o mundo há de se impressionar com o rei ungido do Senhor. E hoje você é chamado a vir ver se ele é tudo isso mesmo que dizem ser. Vamos ver isso em algumas partes. Primeira parte, queremos ver que os povos ouvem e ouvirão falar sobre o grande rei. Volta para o comecinho do texto comigo, olha os 2 primeiros versos. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia na sua mente. Essa história se dá num momento do reinado de Salomão já bem estabelecido. O reinado está florescendo. Ele faz comércio exterior com vários países. Ele está construindo obras diversas, estrutura, o templo já foi feito e outras coisas assim. Ele tem fortalecido o seu exército, a proteção militar, a adoração vem acontecendo de forma boa e justa. Tem algumas coisas acontecendo um pouquinho preocupantes, a gente não vai entrar nisso, mas é um lembrete de que os melhores dos nossos reis são reis com sombras. Só tem um rei que é um rei sem sombras. E hoje o autor do livro nos conta esse episódio pitoresco e curioso, a visita da comitiva internacional da rainha de Sabá. Uma rainha de Sabá. Que rainha é essa, gente? O que é um Sabá? É interessante que a Bíblia não se preocupa em nos dar o nome dela, e nem se preocupa em nos dizer exatamente que região é essa. Provavelmente os leitores originais da época saberiam essas coisas. Esses textos são antigos mesmo. Eles foram preservados pelo Senhor Deus, mas eles não foram nos dados para responder a todas as nossas curiosidades. Eu imagino que daqui a milhares de anos, se alguém pegar os nossos jornais para ler, vai ver os nossos resumos também, vai ficar sem saber o que é. Por exemplo, se eu falar para vocês que eu sonho em conhecer a Chapada, você sabe de que Chapada eu estou falando? Não sabe, né? Mas se você estivesse em Brasília, você saberia, porque lá é dos veadeiros, é que todo mundo vai. Não é a Diamantina na Bahia, não é a dos Guimarães no Mato Grosso, mas a gente fala assim, e era assim, Sabá. Que Sabá é essa? O interessante aqui é que, seja onde for, chegou lá a notícia de que existe um rei em Jerusalém, extremamente sábio, e ele é um servo de Yahvé. Veja que o texto nos diz que a fama chegou não só de Salomão, mas com respeito ao nome do Senhor. Existe um rei que fala em nome de Deus, do Deus dos judeus. E as notícias se espalharam, não é engraçado que as notícias se espalham mesmo sem redes sociais? Vocês já achavam que não, né? As notícias correm por aí de maneiras que a gente nem imagina. O Senhor está trabalhando. Chegou lá e essa rainha ouviu essas coisas e ela se foi. Pegou sua comitiva de muita gente, muito camelo, muito segurança, Brutus e outros, juntou seus presentes, claro, você não vai visitar um rei sem levar presentes, e pegou a estrada. Não tinha moto, não tinha posto, não tinha cidades pitorescas no caminho, mas tinha camelo e tinha estrela. E para essa turma bastava. Vamos pelas estrelas que a gente chega. Essa tecnologia é bem antiga. Mas que Sabá é essa? Veja, seja onde for exatamente a localização, tem algumas boas teorias, nós estamos falando de pelo menos 1.500 quilômetros, boa parte em deserto. Você enfrentaria 1.500 quilômetros montada num camelo? De carro, talvez, né? Vários de vocês já devem ter feito viagens assim, mas montado num jumento, num camelo, algo assim. 1.500 quilômetros de deserto? Haja esperança, hein? Há muitas lendas acerca dessa rainha e de Sabá. Muitas dessas coisas não vêm da Bíblia, vêm de livros históricos, mas não da própria Bíblia. Sabá é algo difícil de determinar com exatidão. Alguns falam no que hoje nós chamamos de Iêmen.
Se você pegar depois um mapinha, tem a Península Arábica, é a parte sul do Iêmen, procura depois no mapa. Já outros falam, e é mais provável, que seja o que hoje chamamos de Etiópia. Inclusive os próprios etíopes afirmam que essa é a terra deles. Sabe aquelas costas da África, ao lado direito no mapa, onde tem um chifrinho assim? Aquele chifrinho é a Somália. Passando um pouquinho do chifre, indo em direção ao centro, nós temos a Etiópia. Provavelmente Sabá era uma referência a tudo aquilo ali, um reino que cruzava o mar indo em direção ao Iêmen. E é um país, queridos, fascinante. Até hoje, a Etiópia é um dos países mais fascinantes do mundo. Para começar, é um país, o único país da África que nunca foi conquistado. Sabia disso? Nunca foi conquistado por inimigos estrangeiros. Eles têm um sistema de escrita próprio. Eles não usam as nossas letras, eles usam um sistema deles, que só eles usam, e é isso. Eles têm um calendário próprio, eles estão em 2016 na Etiópia. E eles não estão nem aí para o fato de que não bate com o resto do mundo, eles fazem o que eles querem, é um povo livre. Eles dizem, inclusive, que a Arca da Aliança está lá. Lembra que Indiana Jones procurava, e deu aquele problema todo? Sim, a Arca da Aliança do Antigo Testamento, eles afirmam que está guardada numa das igrejas deles, um local sagrado deles lá, que teria sido levada para lá justamente por essa conexão entre a rainha e Salomão, e está lá numa igreja e eles não deixam ninguém ver. Sabe aquele negócio? Está aqui sim, ninguém pode ver, mas está. Como é que vai saber, né? Mas é interessante, essa conexão existe, e há histórias fascinantes sobre ela também. Há algumas que são bem fantasiosas, cheias de lendas, até sobrenaturais. Alguns dizem, a própria Etiópia afirma que essa rainha é a que eles chamam de Maqueda, que é uma palavra interessante, bonita também, Maqueda, que teria sido a mulher mais bela do mundo. Mais bela que Helena de Troia, tá? E Helena de Troia arrastou seus 1000 navios. Seu nome, Maqueda, significa grandeza, foi uma rainha etíope, possivelmente a mesma dessa história. As lendas dizem que ela teria tido um filho com Salomão. A Bíblia não fala isso. Mas Salomão não era fácil. Então, não vou dizer nada. Ela traz presentes ao rei, camelos, comitiva, especiarias, ouro. Peraí. Alguém de um lugar distante indo numa missão de honra e levando especiarias de ouro, isso não te lembra outra história, não? Não te lembra a história do nascimento de Jesus? Quando os reis vieram de longe, também com ouro, também com especiarias, também numa longa peregrinação. Tanto nas similaridades quanto nas diferenças, é algo belíssimo de ver. No nascimento do nosso Senhor Jesus, ele antes de fazer qualquer coisa, só tinha nascido, só estava lá. Ele já recebeu esse tipo de honraria também. Um reconhecimento internacional de que lá estava um grande rei. Em vários lugares do Antigo Testamento, menciona-se ouro sendo trazido de lugares distantes. O profeta Isaías, muito depois, fala sobre tesouros vindos de Sabá e outros lugares, indo em direção à Nova Jerusalém, a cidade celestial. É coisa linda mesmo. A glória, a sabedoria, a riqueza do reino do Senhor estão se espalhando pelas nações. Um parceiro de comércio, o rei Irão do norte, sabia disso, e agora essa rainha de um lugar distante chegou nela também. E ela leva os seus presentes, e ela leva os seus tesouros, e ela leva as suas perguntas. Viu isso? O texto nos diz que ela foi para quê? Verso 1, final? Prová-lo com perguntas difíceis. O final do verso 2 diz que ela lhe expôs tudo quanto trazia na sua mente. E ela perguntou tudo o que quis. Salomão lhe deu resposta, verso 3, a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Olha que legal. Chegou lá em Sabá a notícia de que havia um rei tão sábio que a sabedoria dele só podia ser divina. Só podia ser alguém que falava em nome do próprio Deus verdadeiro. E ela falou, olha, se isso é verdade, vale a pena 1.500 quilômetros de deserto. Se isso é verdade, vale a pena deixar o meu reino por um tempo, sabe-se lá quanto tempo levou para lá ir, ficar lá e voltar. Porque se é verdade que existe um rei assim, nenhum sacrifício é grande demais para conhecê-lo. Vou lá para ver se ele é isso tudo mesmo. E essa mulher fez algo absolutamente correto. Não é diferente hoje, meus caros. O mundo é cheio das suas questões. Talvez você que está aqui hoje tenha várias questões no seu coração que você anseia por ter respostas. Algumas delas são frutos de traumas severos,
Algumas delas são sinceros questionamentos sobre a forma que o mundo funciona. Outras são questões que dizem respeito ao futuro, ou ao passado, ou ao presente. Talvez você tenha dúvidas genuínas acerca de por que as coisas são como são. E você deve levá-las a Cristo. Tomé, um dos 12 discípulos de Jesus, perdeu o dia em que Jesus apareceu ressurreto ao grupo, lembra desse detalhe? Justamente no domingo, Tomé faltou à igreja, ficou vendo Fórmula 1, seja o que for que se fazia lá. Não foi, hoje eu não vou ao culto, vou ver jogo do Vasco, sei lá o que ele ficou fazendo. Não foi. Aí Jesus aparece, imagina, você faltar bem no dia em que Jesus aparece. E contaram para ele, ele ficou bem desconfiado, Jesus voltou dos mortos? Sei não, é bom demais para ser verdade, só vou acreditar se eu enxergar e eu quero ver esse negócio aí. E o que ele faz então? Ele vai para longe de Jesus ou ele vai em direção a Jesus para checar? Ele vai em direção a Jesus, ele foi para perto, e indo para perto ele foi bem ou mal recebido por Jesus? Ele foi muito bem recebido. Tomé, põe a mão aqui, passa a mão nas cicatrizes, sente aqui a pele engrossada, senta aqui. E assim ainda hoje, queridos. É interessante que o apóstolo Pedro nos ensinou lá na sua primeira carta a estarmos preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós, com mansidão e temor. Por quê? Porque esse mundo está cheio de gente em dúvida, com questões sinceras acerca do Senhor. E às vezes elas nos veem vivendo. Às vezes as pessoas, os descrentes, olham para o povo de Deus e veem como você lida com perdas e luto. Veem como você lida com honestidade no trabalho, com o seu casamento, como você cria seus filhos. Eles nos veem, eles veem a forma sábia que o Senhor conduz a sua igreja e eles ficam curiosos e eles querem saber por que vocês são assim, hein? Talvez você seja justamente uma das bocas que o Senhor vai usar para responder acerca da sabedoria divina em Cristo. A rainha foi lá para ver. Porque se ele é tudo aquilo, olha, ela precisa conhecer. E nós fazemos coisas assim também. Talvez você não tenha feito por falta de oportunidade ou de questões financeiras, mas eu tenho certeza que tem lugares do mundo que você enche em teus olhos. Talvez você sonhe em conhecer as cataratas do Iguaçu, ou uma praia bonita que você viu na Grécia, no Instagram de alguém, ou ver as cerejeiras em flor no Japão, ou alguma coisa assim. E você sonha em ver, e se um dia você tiver a oportunidade, você vai, não vai? Eu quero te chamar para conhecer uma maravilha muito melhor e maior do que qualquer beleza natural do mundo. O Senhor Jesus Cristo e sua glória. Se você que está aqui hoje é alguém que está em dúvida acerca da verdade de Cristo, se você está em dúvida acerca de se Ele existe mesmo, ou se Ele escuta mesmo, ou se Ele pode te receber mesmo, se não é conversa fiada que se espalhou por aí que nem um rumor, eu quero te convidar a vir e ver, a ir em direção a Cristo, mesmo que tenha que andar 1.500 quilômetros de camelo, mesmo que você não saiba bem se o que você vai encontrar em Cristo, na sua palavra, vai de fato decepcionar ou superar, ou o que vai ser. Eu te convido a vir e ver, porque se é verdade, isso muda tudo. Venha a Cristo vê-lo na sua palavra, venha a Deus em oração, procure por aí gente que é versada e sábia nos caminhos do Senhor. Nesta igreja aqui, certamente tem muitos homens e mulheres sábios que podem te ajudar a responder a algumas questões do seu coração, ou na sua igreja de origem. Procure. A questão é séria demais para você deixar no campo do, se der um dia eu vou. É hora de agarrar essa oportunidade e procurar saber. As notícias agora estão chegando em você, que nem chegaram na rainha de Sabá, sobre um rei maior do que Salomão, mais impressionante. Estão chegando em você as notícias acerca de Jesus Cristo. E as notícias dizem-nos algo impressionante. Dizem, para começar, que Ele é o Filho de Deus. As notícias dizem que Ele fez coisas impressionantes, sinais e maravilhas incomparáveis. As notícias dizem que Ele morreu numa cruz e que isso era um plano da parte de Deus para nos salvar.
As notícias dizem que ele voltou dos mortos ao terceiro dia. Dizem que ele é o Rei dos Reis, que ele subiu aos céus depois de 40 dias. E dizem que ele prometeu que um dia vai voltar para julgar os vivos e os mortos, pôr um fim no mal e reinar com os que creem nele para sempre. Você crê nisso? Se você está em dúvida ainda, percebe que se isso é verdade, isso muda tudo. Você talvez faça como muitos brasileiros que já ouviram essas notícias fazem e dizem, até parece que tem isso mesmo. Ou talvez você possa fazer o que essa rainha fez, o que Tomé fez, o que tantos aqui já fizeram. Eu preciso ver isso. Eu preciso conferir esse negócio. Eu preciso checar, porque se isso é verdade, eu preciso ir ver. Vamos ver se é isso tudo mesmo. Essa é a nossa primeira verdade, nosso primeiro ponto. A notícia está se espalhando pela terra. Nós estamos levando-a para longe. Aliás, é por isso que nós treinamos pastores e missionários, para que essas histórias cheguem longe, aonde elas não chegaram ainda, e as pessoas possam ouvir as mesmas boas notícias. A segunda verdade que a gente precisa ver é que esse rei, ele impressiona, o rei ungido do Senhor, ele impressiona aqueles que o buscam. Vamos continuar na história. Verso 3, mais uma vez. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, seus copeiros e o holocausto, o sacrifício que se oferecia na casa do Senhor, ela ficou fora de si. E disse ao rei, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, a respeito da tua sabedoria? Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. E eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes os teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares justiça e juízo. Para aqui. Veja, ela trouxe suas perguntas. 1.500 quilômetros pensando nas suas perguntas. Sabe quando você faz uma viagem longa que te dá tempo para pensar? Você vai organizando as coisas assim, estou pensando nisso tudo. Ela trouxe enigmas para ele. É dessas coisas da Bíblia que a gente fica assim, não, por que não registrou quais foram as perguntas? A gente tem que confiar na sabedoria do Espírito Santo de Deus. Mas eu te pergunto, você não deveria estar lá e ver pergunta atrás de pergunta, e Salomão respondendo a todas com tranquilidade? Crianças, o que você acha que ela perguntou? O que vocês acham? Será que foram perguntas no estilo o que é o que é? Ela ficou assim, o que é? E Salomão respondia todas. Será que foram algumas das grandes questões dos filósofos, como a interação mente e corpo, ou seja lá o que for que filósofos gostam de investigar? Por certo, perguntas às quais ela tinha tentado que os sábios de Sabá respondessem e não conseguiram, e ela vai ficando boba com o que ouve. Talvez fossem questões secretas do seu coração, incômodos sobre o seu passado, dificuldades de entender como a vida funciona, e ela percebe que aquele homem é realmente sábio. Mas perceba que o texto nos disse que não é apenas a sabedoria de Salomão que a impressionou, ela viu como o reino funcionava, e aquilo encheu seus olhos. Ela viu a casa do Senhor, o texto nos fala, ela viu o sacrifício, certamente ela presenciou alguma cena de sacrifício sendo feito, certamente perguntou por que isso está acontecendo, qual é o objetivo de morrer um animal e todo esse significado, e certamente lhe foi explicado o objetivo disso tudo. Ela viu a riqueza do reino, ela viu o funcionamento do reino, ela viu como as pessoas eram e viviam, ela viu o reino funcionando. Ela ficou impressionada com o rei e com o reino que ele havia estabelecido. O texto nos fala sobre o palácio maravilhoso, o texto fala sobre o templo, afinal, se ela viu o holocausto, foi no templo. Ela viu a corte, ela viu as roupas do pessoal da corte, os servos, tudo aquilo impressionou muitíssimo uma rainha. Ela foi para ver e era muito mais do que ela imaginava, superou e muito o que contaram para ela. Ela foi achando que estava meio perdida e sem saber o que esperar.
E ela achou comida, abrigo, sabedoria, música, glória. Talvez ela tenha ficado assim, parece mágica isso aqui. É melhor do que eu esperava. O verso 5, na tradução que eu li, fala que ela ficou como que fora de si. Literalmente o texto diz que ela ficou sem ar. E o tradutor botou assim, fora de si. Mas você já ficou sem ar por algo tão glorioso que você esquece de respirar? Já aconteceu contigo? Eu acho que já. Talvez tenha sido uma vista, talvez descendo alguma serra de carro, depois de uma certa curva. Não precisa ser nem da estrada de Santos, como cantava Roberto. Pode ser de outras estradas também. E seu coração... Que vista! Talvez tenha sido um show artístico, uma ocasião em que a beleza daquilo se passava diante de você e quando você percebe seus olhos estão molhadinhos. Talvez uma construção, talvez uma montanha. Eu tenho um lugar que eu acho que se um dia o Senhor me permitir ir lá, eu acho que eu vou ficar assim que nessa rainha. Tem uma montanha famosa lá na Suíça que é o Matterhorn. Tem um teólogo que eu gosto muito, John Machen. Ele gostava dessa montanha também. E ele escreveu uma vez que o Matterhorn é sempre mais impressionante do que você se lembrava que ele é. E tem essas coisas na vida, não tem? Você volta lá e fala, eu tinha esquecido de como isso aqui é bom. Eu sabia que era bom, mas eu tinha esquecido, é melhor do que eu lembrava, uma praia, algum lugar especial, uma construção, um cantor, alguma coisa. Ela ficou assim, com o rei e o reino. O rei e o reino deixaram essa mulher sem ar. Ela conheceu o ungido do Senhor. Eu precisei vir para ver e olha, superou em muito. E ela fica falando coisas como, felizes são os seus servos que ficam aqui perto de você todo dia. Imagina ficar aqui perto dessa sabedoria todos os dias. De fato, Salomão devia ser mesmo impressionante. O Senhor havia prometido para ele, tempos antes, que lhe daria nome, sabedoria e glória superiores a qualquer outro rei. E de fato, isso veio do Senhor. Salomão, quando começa a história do seu reinado, ele é um homem meio alheio, talvez você não se lembre disso, mas ele quase perdeu o reinado. Um irmão dele, muito mais esperto, muito mais safo do que ele, quase pegou para si o reino quando Davi, seu pai, estava morrendo. Mas o Senhor usou de vários caminhos, inclusive da própria mãe de Salomão, o Senhor se valeu de várias questões para botar o homem que ele queria no trono. E aos poucos esse homem foi crescendo e se tornando de fato alguém impressionante. E isso veio do Senhor, não foi só dele. E sabe quem reconheceu isso também? Ela reconheceu. Você notou o verso 9? O que ela diz? Ela fica impressionada só com o rei e com o reino? Não, ela fica impressionada com o Senhor. E ela bendiz, ela adora o nome do Senhor, que se agradou dele para colocá-lo no trono. E ela lhe fala, o Senhor certamente ama essa nação para dar um rei tão especial. Ela reconhece o reinado, ela reconhece a bênção de Deus, ela reconhece a mão do Senhor, ela reconhece, feliz é a nação cujo Deus é Yahvé. Entenda, irmãos, não é só que ela ficou de boca aberta. Ela se converteu ao Deus vivo. Ela viu o sacrifício. De alguma maneira ela entendeu o que tudo aquilo significava. Fora da Bíblia, nas tradições etíopes, e entenda, não é escritura, tá? É história, é menos confiável do que a escritura. A história diz que ao voltar para sua terra, ela teria proibido a adoração ao Deus Lua e ao Deus Sol, que acontecia na sua nação, e instituído a adoração ao Deus verdadeiro, e até hoje a Etiópia tem uma tradição cristã e tem uma tradição judaica também, independente de outras tradições. É muito interessante, vale estudar isso depois. Mas a própria Escritura nos conta algo impressionante, eu gostaria que você visse comigo, está lá em Mateus. Vamos para lá? Mateus capítulo 12. Vamos a partir do verso 38. Crianças, ajudem os adultos para a gente ganhar tempo. Mateus 12. Jesus estava aqui confrontando aquela turma, aqueles judeus que estavam diante de Jesus e se recusavam a crer. Verso 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram, Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas.
Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Do que ele estava falando aqui? Da sua morte e ressurreição ao terceiro dia. Aí, olha o que interessante, ele fala: ninivitas se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está alguém maior do que Jonas. Só que olha o que vem depois. E a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está alguém que é maior do que Salomão. Jesus estava confrontando aquela turma que tinha visto um monte de sinais e maravilhas e se recusava a crer que ele era o rei ungido do Senhor, o Filho de Deus. E eles ficaram com aquela conversinha mole, e Jesus já tinha chamado eles de um monte de cobra, sua raça de víboras, e ele diz para eles essas coisas aqui. Ele fala para eles: tem um monte de estrangeiros que, tendo menos do que vocês têm, creram. A turma lá da perversa Nínive ouviram a pregação de Jonas e creram. E lá no dia do juízo eles estarão condenando vocês porque eles creram. E a rainha do sul, a rainha de Sabá, veio lá de longe para ouvir Salomão, e ela vai estar no dia do juízo condenando vocês, porque ela viu muito menos do que vocês e creu. E eles estavam vendo alguém maior do que Jonas, alguém maior do que Salomão, e se recusavam a crer. E você? Você já ouviu a palavra de Jesus Cristo? Você sabe dos seus sinais e maravilhas. Você sabe da sua ressurreição. Você crê? A rainha de Sabá teve muito menos do que você. Ela viu uma mera prévia do rei Messias e creu. E você? Na inauguração do templo, alguns capítulos antes disso, o rei Salomão orou pedindo ao Senhor assim: também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão sobre o teu grande nome, da tua mão poderosa, do teu braço estendido, e vão orar voltados para essa terra. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. O pedido de Salomão ao construir o templo foi esse: foi que as nações ouvissem sobre o Senhor e crescem, que as nações se juntassem a Israel. Você achou que isso era coisa de Novo Testamento, as nações serem chamadas? Não é não, sempre foi esse o objetivo do Senhor, chamar os povos a crerem, e aqui aconteceu. Alguém lá de Sabá veio e creu. Os versos finais do nosso capítulo continuam falando sobre a riqueza. Verso 10, deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Inclusive, nunca mais veio especiaria em tanta abundância como que a rainha de Sabá ofereceu ao rei. Os navios de Irão transportavam ouro de Ofir, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo, pedras. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor, para a casa real, como também harpas, alaúdes para os cantores. De novo, tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. E o rei Salomão também deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora o que se lhe deu por sua generosidade real. Assim ela voltou e se foi para sua terra com os seus servos. Os versículos finais nos falam mais sobre a glória daquele reino. Navios que chegavam de longe trazendo madeiras especiais desconhecidas de Israel, que eram usadas para algumas construções, bem como para instrumentos musicais. Os navios trazendo de uma terra distante ouro e pedras preciosas. E o resultado disso tudo é que Salomão deu e recebeu muitos presentes. Ela deu tudo que era especiaria para ele, certamente levando e entregou tudo que pôde. O texto nos diz, nunca teve tanta especiaria mais como naquele tempo. Além disso, ela levou consigo vários presentes, as coisas protocolares, que a boa diplomacia exigiria, mas mais do que isso, qualquer coisa que ela gostou e pediu, Salomão, pode levar, leva consigo. Um reino impressionante. E hoje em dia não é diferente, irmãos. A nossa oração deve ser essa também, que gente de longe conheça o Rei verdadeiro. E isso acontece por meio de conhecerem através do reino dele.
As notícias do rei estão se espalhando, e as pessoas vêm ao seu reino para conhecerem e ouvirem mais dele. Ontem, dia do Senhor, inúmeras pessoas pelo globo todo se dirigiram a locais de adoração para adorar o Deus verdadeiro. Inúmeras pessoas se encontraram com o Rei e com o reino, com o corpo de Cristo. E ainda assim é hoje. Onde que você vai ouvir sobre Jesus? Onde que você vai ver Jesus em ação? Aonde você vai encontrar o que significa ser um servo de Jesus? É no povo do Senhor, é espalhado pela terra. Se naquela época era focado numa nação, numa localidade, Jerusalém e o templo, hoje é muito melhor. Hoje é pelas nações afora. A sabedoria do novo rei, maior do que Salomão, como diz Paulo, nele se encontram todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, pode ser conhecida. Se Salomão te impressiona, saiba que a diferença dele para Jesus é que nem a diferença de Jó, tentando conversar com o Senhor e responder às perguntas profundas que o Senhor lhe faz. A grandeza do reino se mostra ainda hoje, irmãos, nas vidas transformadas entre nós, nos servos do Senhor Jesus sendo moldados por sua sabedoria e poder em sua imagem. E nós sermos sal da terra e luz do mundo, iluminando e salgando um mundo vil com nossas palavras e ações, famílias e casamentos restaurados, crianças que amam e seguem a palavra do Senhor, vidas refeitas, vidas que estavam destruídas sendo regeneradas. O Rei segue fazendo as suas maravilhas, só que não é só em Jerusalém, é por onde estivermos. E estamos avançando. A gente ainda não está em todo lugar no globo, mas estamos trabalhando para isso. O nosso objetivo é que em todas as tribos, línguas e nações cheguem as notícias e cheguem pessoas que mostram o que é o reino de Deus. Jesus disse para Tomé: bem-aventurados serão os que vão crer sem enxergar. E somos mesmo bem-aventurados. Conhecemos a Cristo mesmo sem tê-lo visto, mas um dia o veremos. Um dia, assim como essa rainha, você também se verá diante do Rei. Não vai ser em Jerusalém, vai ser na Nova Jerusalém. Se você for de Cristo, você vai vê-lo como seu Salvador e o amado da tua alma. Se você não for dele, você vai vê-lo como justo juiz. O que vai ser? A vida, às vezes, parece mesmo uma espécie de uma viagem de moto meio estranha, em que entre caminhos errados, falta de direções e alguma companhia, a gente vai avançando. Nós temos nossos objetivos em mente, nós temos nossos planos, nós traçamos nossos caminhos, mas o caminho é cheio de surpresas, não é? Você está hoje onde você achou que estaria hoje? Tenho certeza que a sua vida andou diferente do que você pensava. Se você tem andado peregrinando por aí sem Cristo, você não vai chegar em lugar nenhum, tá? Você só vai ficar rodando por aí mesmo. Mas se você estiver com Cristo, você, como um baterista canadense, vai encontrar um dia um povo acolhedor e comida à mesa. E boa música. Uma terra que mesmo que você pudesse ver as prévias no Instagram do povo, você não ia acreditar. Uma terra que, diferente de suas visitas turísticas por aí, nunca vai te decepcionar. Eu tenho certeza, meu caro, que se você crer nele, um dia você vai encontrá-lo, porque ele disse que seria assim. E ele é maior do que Salomão. Ele é o objeto do seu anseio verdadeiro, aquele onde você encontra os outros anseios realizados. Quando você chegar lá, você vai ver a sua sabedoria, demonstrada num cosmos refeito sem pecado, na nova capital do universo, a Nova Jerusalém. Você vai ver os servos dele, que atendem diante do seu trono, sejam os servos celestiais ou nós, redimidos. Você vai ver o holocausto do Senhor, e ele tem até cicatrizes para você ver. Eu acho que ele deixa encostar se você pedir. Você vai ver uma multidão que o adora. E eu suspeito, baseado no que a Bíblia diz, como quando João diz que se fosse contar tudo o que ele fez, não cabia nos livros. Ao vê-lo, meus irmãos,
Ao ver a face de Deus, eu suspeito que você, que nem a rainha de Sabá, vai ficar sem fôlego, vai ficar fora de si. E eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Pelo contrário, ao encontrá-lo, mais provavelmente o que você vai dizer é algo assim: Senhor, a tua glória em muito supera o que eu ouvi. A teu respeito, não me contaram nem a metade. Aleluia.